Olá pessoal, dando continuidade às videoaulas, vamos começar a falar um pouquinho especificamente de alguns equipamentos que são mais usuais no mercado da usinagem, lembrando sempre que essas videoaulas têm o propósito do envolvimento dos profissionais, não tem um caráter didático, tá bom? Fresadora ferramenteira, nós temos aqui a imagem dela, onde nós podemos citar alguns nomes particulares como cabeçote, variador de velocidade, luminária, flexível, mangueira flexível de refrigeração, mesa de trabalho, indicador digital, painel de comando, avanço automático eixo longitudinal, eixo X, avanço automático eixo transversal Y e avanço automático eixo Z, que é o eixo vertical. Além de outros nomes como bandeja porta-cavacos, nós temos a coluna da máquina, onde tem uma bomba de refrigeração para que possa sair o líquido refrigerante. O torpedo da máquina, né? E também temos o eixo árvore, né? Que fica aqui embutido nesse conjunto. O eixo árvore ele é responsável pela fixação do mandril porta-ferramenta, no caso especificamente o mandril aí, conforme a imagem, o mandril porta-pinça, mais usual. Existem também outros mandris porta-ferramentas para esse tipo de máquina. Esse tipo de máquina é conhecido no mercado também como fresadora ISO 30 ou ISO 40, o que define é o diâmetro desse cone aqui. Quando o cone é menor, esse diâmetro aqui maior tem em torno de 31 e 75 milímetros, é ISO 30. Se o diâmetro for 44,05 é uma ISO 40. Então, porventura, algum solicitante, algum encarregado não consegue especificar qual que é a máquina, né, se ela é ISO 30 ou ISO 40, ele tem que no eixo árvore da máquina medir internamente. Se for em torno de 31 milímetros, é ISO 30. Se for ISO 40, ela vai ter em torno de 44,05 milímetros. Temos a pinça, que no caso é especificamente para esse porta-pinça e o jogo de pinças. E também tem outros elementos de fixação, como morças, kit de presilha. Para esse tipo de equipamento, existem vários acessórios. Especificamente, vamos citar apenas esses e ao longo do decorrer da explanação das aulas nós falaremos sobre outros acessórios, mas podemos citar um exemplo aqui que é o cabeçote mandrilhador ou cabeçote broqueador. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre torno mecânico. Torno mecânico, uma máquina também bastante usual do segmento, em que ela tem os nomes particulares dela, né, que é a placa, luneta móvel, aqui atrás escondidinho, aqui é luneta fixa, aqui luneta móvel, contraponto, barramento, freio, carcaça e a caixa de engrenagens ou caixa de rotações, que a combinação dessas alavancas vão definir a rotação do eixo árvore que está embutido nesse conjunto. Quando uma máquina dessa, um torno mecânico, curiosidades agora, né, tem 1 metro de comprimento de barramento, o encaixe quadrado aqui, para se encaixar uma ferramenta, como uma ferramenta soldada, por exemplo, conforme a imagem, a altura e largura, a bitola é 20 milímetros se o barramento for de 1 metro. De 1,5 m para cima, aí já é 25 milímetros ou 32 milímetros. 32 milímetros já é uma medida grande, já são máquinas de grande porte. Mas quando é 1,5 m, 2 metros, o quadrado de encaixe aqui é 25 milímetros. Também é um equipamento que tem luminária, também tem flexível de refrigeração e normalmente a unidade de refrigeração fica nessa caixa aqui. Ela tem uma tampa com 4 parafusos, se precisar fazer uma manutenção, remove-se a caixa, substitui-se a bomba ou manda a bomba para reparo. Aqui nós também temos um conjunto em que a combinação dessas alavancas elas fazem com que haja um engrenamento automático e esse carro todinho do barramento, ele começa a caminhar automaticamente. É só regular a velocidade de avanço através dessa alavanca aqui também, né? Melhor, dessa alavanca. Essa alavanca é a alavanca de liga e desliga do eixo árvore. Além da ferramenta soldada mostrada há pouco, também tem ferramentas intercambiáveis, placas de torno, né, que normalmente precisam ser substituídas com um certo tempo de uso. Ponta rotativa, aqui uma curiosidade, isso daqui é ponta rotativa. Pessoas chamam de contraponto muitas vezes esse acessório.
Contraponto é esse equipamento que normalmente acompanha a máquina, tá? E a ponta rotativa vai acoplada aqui no contraponto. Aqui também temos um exemplo que é um porta-recartilha com suas recartilhas. Para esse quadrado ele se encaixa aqui no castelo, né? Se eu não havia citado o nome, esse nome do encaixe das ferramentas é castelo. No caso, se a medida da bitola não é exatamente 20 milímetros ou é um pouco menor, o profissional que já tem sua experiência ele utiliza calços, desde que centralizado adequadamente no eixo principal, a linha de centro do eixo do fuso da máquina. E também um exemplo aí, o mandril de aperto rápido, que desde que com seu acessório correto, com a haste, ele pode ser encaixado também aqui no contraponto. Esse contraponto ele tem um encaixe cônico, né? Cone Morse 1, 2, 3 e vai até Cone Morse 6 aí de acordo com a norma de mercado. Mas é um item que nós falaremos mais para frente nas próximas videoaulas. Por enquanto é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui e voltamos com a próxima videoaula em breve. Muito obrigado, até a próxima.